E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouco sobre as moléculas de MHC ou complexo maior de histocompatibilidade, que são importantes moléculas que vão ajudar na apresentação do antígeno lá para o linfócito T, certo? Então essas moléculas elas são muito importantes para que o linfócito ele saiba o que está acontecendo, saiba que está havendo uma invasão, está havendo um desequilíbrio, certo? Então é como se fosse a comprovação, é uma prova que está acontecendo algo de errado. Então fica aí até o final e vamos ver como é que isso acontece. Bem, então bora lá, pessoal. Bem, a molécula de MHC, ela tem por característica essa estrutura para que possa ser exposta na superfície celular. Diferença básica entre MHC de classe 1 e de classe 2. As moléculas MHC de classe 1 estão presentes em todas as células nucleadas do nosso corpo. Já as de MHC classe 2 estão em algumas células específicas, como as células dendríticas, os fagócitos mononucleares, linfócitos B, células do endotélio e do epitélio do timo. O de classe 2, a gente vai ter a exposição dela para a apresentação do linfócito TCD4. Obviamente, então, o patógeno ele é extracelular. O MHC de classe 1 é o contrário, ou seja, a molécula utilizada MHC de classe 1 vai ser apresentada para o linfócito TCD8, então o patógeno ele será intracelular. Essa molécula de MHC, ela é fabricada no retículo endoplasmático rugoso. Outro detalhe sobre a mesma é que ela pode ter a ligação de vários antígenos diferentes. Porém, a apresentação só vai ser um por vez. Então, eu não vou ter como apresentar dois antígenos diferentes ao mesmo tempo. Tudo bem? Bem, antes de começar especificamente cada um, gostaria de falar para vocês sobre uma célula que é chamada de profissional de apresentação. Essa célula aí que eu estou falando são as células dendríticas. Essas células são chamadas dessa forma, por quê? Porque somente elas conseguem ativar linfócitos virgens. As demais APCs, como o linfócito B e o macrófago, eles só conseguem fazer essa apresentação de antígenos para linfócitos que já foram ativados anteriormente. Ou seja, não são os T virgens, só a dendrítica consegue fazer isso. Além dessa função, as células dendríticas, elas também conseguem desencadear ações que são primárias do linfócito, antes que ele comece, por exemplo, a ter a expansão clonal, por exemplo. Essa célula, simplesmente por se ligar, já pode manifestar, já pode fazer com que o linfócito T ele manifeste algumas atividades. Tudo bem? Mas isso é assunto para vídeos seguintes. Bem, iniciando então MHC de classe 1. O MHC de classe 1, como a gente já sabe, são para patógenos intracelulares. Esses patógenos intracelulares, pessoal, eles podem chegar a essa situação porque elas vão invadir células e vão tentar utilizar do maquinário dela. Eles podem fugir do mecanismo que a célula tem de destruição. A célula dendrítica, por exemplo, ela pode fagocitar células cancerígenas, células que fagocitaram vírus, e elas vão pegar esse antígeno, esse patógeno, e vão levar eles lá para o seu citoplasma para que tenha a seguinte ação. A gente vai usar um vírus aí como exemplo. Esse vírus, como eu disse, ele vai tentar utilizar do maquinário da célula para poder se proliferar. Nessa tentativa de proliferação, ele vai ter uma fase de produção proteica. E é aí, então, que a gente vai ter a seguinte situação. A célula ela vai produzir um marcador. Esse marcador ele é essencial para a identificação dessa proteína aqui viral, no caso, no exemplo que a gente deu. Bem, essa proteína primária aqui, ela é chamada de ubictina.
essa ubiquitina então ela vai marcar essa proteína, certo? Que não era para estar aqui. Aliás, a ubiquitina ela tem a função de marcar tudo que não era para estar aqui. Qualquer coisa estranha, certo? Que não seja comum à célula. Bem, essa marcação ela vai servir para uma outra proteína chamada de proteossoma. Essa proteossoma ela é mais radical. Ela vai fazer a, digamos, trituração daquela proteína para que eu tenha fragmentos menores. Esses fragmentos menores são os que vão estar expostos lá no MHC, caso de classe 1, certo? Só que antes disso vai passar por outros processos. Quando é identificado na célula esses fragmentos, vai agir uma outra proteína chamada de processador associado ao transporte de antígeno, que é exatamente isso. Essa proteína, a TAP, ela vai transportar esse pequeno fragmento lá para o retículo endoplasmático rugoso. Lá, pessoal, no retículo endoplasmático rugoso, ela vai achar uma outra proteína. Essa aqui é chamada de aminopeptidase residente, ou simplesmente PARI. A PARI, ela tem função de diminuir, ela tem função de quebrar, de reduzir ainda mais o nosso fragmento, para que ele possa se ligar aqui na MHC de classe 1. Como eu disse, essa molécula ela é produzida aqui no próprio retículo endoplasmático rugoso. Então, vai haver a ligação do antígeno com a molécula, ocorre o transporte dele lá para o complexo de Golgi. No complexo de Golgi vai haver a encapsulalização, vou chamar assim, pela vesícula exocítica, que é assim chamada. Essa vesícula exocítica, ela tem agora a função de levar para cá, para a superfície, a nossa molécula de classe 1. Então, ela vai expor na superfície e, consequentemente, vai ter a ligação aí do linfócito T, CD8, é claro, e aí vai desencadear toda aquela cascata imunológica. Tudo bem? Então, MHC de classe 1 é esse o processo. MHC de classe 2. Bem, a gente vai ter também a fagocitose, certo? Tanto é que essa vesícula aqui, que é endocítica, porque está dentro, certo? É chamada de fagossomo. E dentro dela a gente vai ter a proteína, vai ter o antígeno proteico. Nessa vesícula, então, a gente vai ter a fusão deles com uma outra organela da célula, é própria dela, é o lisossomo. O lisossomo, para quem lembrar, ele tem diversas substâncias que são degradadoras. E é exatamente para isso que elas vão servir. Elas vão se fundir. Agora eu tenho chamado fagolisossomo. Vai haver então a degradação da nossa proteína, do nosso agente invasor, em fragmentos também menores. Simultaneamente a isso, pessoal, também lá no nosso retículo endoplasmático rugoso da nossa célula que fagocitou, certo? Vai ter a produção aí do MHC de classe 2. Esse MHC, o diferencial dele, desse processo, é que ele vem associado a uma cadeia invariante, é assim chamado, que é colocada como LI, cadeia invariante, LI. A função dessa LI, pessoal, é evitar que essa molécula ela se ligue a outros antígenos que eventualmente estejam aqui no retículo endoplasmático rugoso. Dessa forma, essa molécula ela vai ser direcionada também lá para o complexo de Golgi, vai sofrer também a encapsulalização pela vesícula exocítica, só que ao invés dela ir lá para a superfície, como no MHC de classe 1, ela vai se encontrar, pessoal, com o nosso fagolisossomo.
Então, ocorre essa ligação entre eles para que, obviamente, tenha a possibilidade do antígeno se ligar à molécula. Bem, pelas enzimas que estão aqui ainda, essa parte aqui superior ela é removida, certo? Restando apenas um pequeno fragmento que agora passa a ser chamado de clipe, ou o seu nome completo, cadeia peptídica invariante associada à classe 2. Enorme o nome. Bem, nesse momento, nesse ponto, a gente tem a ação de uma outra molécula chamada de HLA-DM. Essa outra molécula, ela tem a função de trocar os peptídeos, ou seja, trocar esse por esse. Então ela pega esse e vai trocar aqui. Então temos essa ação, ela vai lá e troca. Agora sim, a nossa molécula de MHC classe 2 ela pode ser exposta aqui na superfície. Então é exatamente isso que vai ocorrer. Ocorre a externalização dessa molécula e a gente também vai ter a ligação aí do linfócito, mas claro, o linfócito TCD4, que também vai desencadear uma série de manifestações imunológicas. Tá bom, pessoal? Então, assim a gente encerra aí o MHC. A gente viu que é um processo um pouco complexo que envolve diversas proteínas celulares. Tudo bem? Então é isso aí. As referências utilizadas é do nosso amigo Abas. Nesse caso é o PDF que a gente tem aí também disponível, utilizado a página 64 a 70. Se quiser pode dar uma consultada. Então já agradeço aí por ter assistido. Se conseguir te ajudar de alguma forma, deixa aí o seu joinha, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, deixa seu comentário também e até a próxima.